Fala pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos estudar mais um pouquinho aqui na nossa aula agora sobre números inteiros. Nós vamos ver a divisão, tá? De números inteiros. Lá na página 32, se você tiver aí com o seu livro, também quiser acompanhar comigo, eu estou lá na página 32 do livro. Eu vou falar com vocês aqui sobre um problema que o livro fala do Antônio que fez um empréstimo bancário para comprar um carro. Ele pagará a dívida em 60 parcelas iguais até totalizar 45 mil. Tá joia? Então é um carro comprado, ele pegou esse empréstimo para comprar esse carro. Empréstimo, ou seja, não é dele o dinheiro, né? Ele vai precisar devolver. E ele vai pagar em 60 parcelas iguais até totalizar 45 mil reais. Para saber o valor de cada uma das 60 parcelas, devemos efetuar uma divisão. Porque olha só, ele vai pagar em 60 parcelas, mas quanto que ele vai pagar? Essa é a pergunta, quanto ele vai pagar? Né? E aí a pergunta aqui é, qual é a divisão que representa o valor de cada parcela? Qual é a divisão, gente, que a gente vai ter que colocar aqui? Eu quero dividir, tá? E eu quero saber qual é a divisão para que a gente encontre, então, esse valor aí das parcelas. Saberia me dizer? Pensa um pouquinho, dá uma lida no problema e aí a gente já vai responder aqui, tá ok? Ok, então você já pausou o vídeo, você deu uma olhada aí e pensou um pouquinho qual seria, né, o valor dessa divisão aí. Bom, agora que você já leu, que você já viu o problema e você já pensou em qual seria então o valor para essa divisão, eu queria então mostrar para você aqui como que a gente vai fazer essa conta. Bom, se são parcelas, né, e essas parcelas são 60 parcelas no total, eu tenho que fazer uma divisão por 60, né? Com certeza eu vou ter que dividir por esse número aí, 60. Então, olha só, mostrando lá no quadro, né, que eu tenho aqui para vocês, como que fica. Lá no quadro vai ficar assim, gente, peraí aqui. Só um minutinho. Ok. Lá no quadro vai ficar assim para vocês. Uma pergunta é essa. Qual é a divisão que representa o valor de cada parcela, tá? Bom, vou fazer então aqui. Qual é o valor da parcela? 45 mil, ok? 45 mil. Eu quero fazer a divisão então de 45 mil por quanto? Vou dividir 45 mil por 60, não é isso? Posso escrever assim, ó, igual uma fração, ou eu posso escrever assim também, ó, 45 mil e dois pontinhos, tá? Também representam uma divisão, né? 2 pontinhos. Meu zero ali ficou gigante, né? Por 60. Tá, mas aí qual seria esse valor aí? Fazendo a conta, você vai encontrar quanto? Né? Vamos lá. Bom, 45 eu posso dividir por 60? Não, 45 não dá para dividir por 60. Uma coisa eu sei também que vai me ajudar aqui é que, olha só, eu posso simplificar o zero daqui com o zero daqui, tá? Porque eu estou dividindo por 60, os dois são múltiplos de 10. Então eu vou olhar agora só para o zero, só para o 6, tá? E vou esquecer esse zero aqui e vou esquecer esse outro zero aqui, tá bom? Já diminui um pouco a nossa conta, né? E aí, ó, 45 está na tabuada do 6? Não, 45 não está na tabuada do 6. Qual o número que chega mais próximo do 45? Bom, eu sei que 6 vezes 5 é 30, 6 vezes 6 é 36,
e eu sei que 6 vezes 7 é 42. Então, 6 vezes 7 é o que chegou mais perto. Aqui vai ficar 42, o resto é quanto? O resto é 3, tá bom? Sobrou 3, pega agora o 0, está na tabuada do 30. É o 6 vezes 5. 6 vezes 5 é 30. Então, eu subtraio 30, vai ficar 0, o resto. Agora eu tenho que baixar quem? O outro 0. Que número que eu multiplico por 0 para dar 0, gente? Só pode ser o 0. Sendo assim, o resto final é 0 também. Então, 750 é o valor da parcela. O que mostra para a gente aqui qual é a divisão? A resposta do primeiro é essa. 4.000, quer dizer, 45.000 dividido, né, por 6. Ou você pode colocar o tracinho também, dividido por 6. Essa é a divisão que representa. E qual é a multiplicação que relaciona o número de parcelas com o valor de cada uma delas? Ó, quero saber qual é a multiplicação, hein, que vai representar, que vai relacionar o número de parcelas. Qual é o número de parcelas? 60. Ok? 60 é o número de parcelas. E eu tenho que fazer isso como uma multiplicação. Qual é que é a multiplicação? Para eu saber relacionar o número de parcelas com o valor de cada uma delas. Qual é o valor de cada uma delas? Já coloquei aqui qual é o número de parcelas. Agora eu preciso colocar qual é o valor de cada parcela. A gente acabou de encontrar ali, 750. Certo? Então, essa é a multiplicação que relaciona o número de parcelas pelo valor de cada uma delas. Então, eu estou escrevendo como divisão, como multiplicação aqui. E agora a pergunta é, se menos 45.000 é um número inteiro, negativo, que representa a dívida, porque está devendo esse valor, né? E 60 é o total de parcelas, que número inteiro representa o valor de cada parcela da dívida? Olha, eu quero saber cada parcela da dívida. Qual que é o mesmo valor que a gente encontrou para a parcela? Lembra? Foi o valor que está aqui, ó, 750. Esse valor é o valor de cada parcela. Se eu fiz essa divisão de 45.000 por 6, eu dividi 45.000 por 6, né? Quer dizer, por 60, né, que era a nossa divisão, e encontrei 750. Isso significa o que, gente? Que se eu tivesse negativo aqui, ó, menos 45.000, qual que teria sido o meu resultado? Teria sido o quê? Que eu estou devendo, ou seja, menos quanto? 40, quer dizer, 750 reais, não é isso? 750, não é verdade? Eu poderia dizer que a minha dívida, que eu vou ter que pagar todos os 60 meses, é de 750. Então, esse é o número que representa a nossa dívida, obtido pela divisão que a gente fez aqui em cima. Então, olha só, eu posso fazer essa divisão. Nós podemos fazer sempre essas divisões de um número positivo por um número negativo. Então, olha só, eu posso pegar, por exemplo, a divisão que está aí na página 32, que é 48, e dividir 48 por 16, tá? Dividido por 16. Você sabe fazer essa conta, né? Aí você vai fazer 48 dividido por 16, aí você faz a conta aí para ver quanto que você vai encontrar. Para o vídeo e vê se você está sabendo fazer essa conta aí. Sem calculadora, lógico. Pronto, agora que você já encontrou, qual valor você obteve? Foi 3? Então, parabéns, foi 3 que você encontrou. Ok, se não foi, refaça a conta aí, pausa de novo o vídeo e vê o que aconteceu. Se você encontrou 3, por que você pode dizer que o valor realmente é 3?
Bom, eu sei que 3 vezes 16 é quanto? Se eu fizesse a conta 3 vezes 16, eu encontraria quanto? Eu encontraria 48. Percebe? Por isso que eu posso dizer que essa divisão é verdadeira, porque eu posso dividir um número por outro, porque eu sei que multiplicar o resultado pelo 16 é igual ao 48 que eu dividi. Ok? Agora, se eu perguntasse para você assim, quanto é a divisão de menos 48 por 16? Quanto você me diria que vai dar esse resultado? Lembrando, o menos 48 pode representar uma dívida, que eu vou ter que pagar em 16 parcelas. Eu tenho que pagar R$ 48 em 16 parcelas. Qual seria o resultado dessa operação? Se você disse que é menos 3, você está correto. Por quê? Eu posso dizer que se eu multiplicar menos 3 por 16, eu vou obter quanto? Menos 48. Lembra da nossa regra da aula passada? Multiplicar um número negativo por um número positivo, eu obtenho um número negativo. Quando os sinais são diferentes, o resultado é negativo. Ok? Agora vamos para um outro exemplo. Se eu perguntasse para você assim, qual é, então, a divisão de 30, vou fazer aqui 30, positivo, tá? Esse 30, vou colocar ele até assim, positivo 30. Eu quero saber quanto é a divisão de 30 por 10. Faz aí, pega um caderno aí e você já sabe, dá para fazer de cabeça. 30 dividido por menos 10, tá? Agora eu vou fazer, quero que você fale menos 10. Quanto é 30 dividido por menos 10? Você sabe quanto que é 30 dividido por 10? Sei, 30 dividido por 10, eu posso fazer direto isso aqui de cabeça. Então, os dois sendo positivos, eu sei que é quanto o resultado? 30 dividido por 10 é 3. Só que agora aqui eu multipliquei, eu fiz a divisão, quer dizer, aqui, por dois números o quê? Positivos. Era mais 30 e aqui era mais 10. Não é verdade? E aqui em cima, eu já não estou fazendo mais com mais, eu estou fazendo mais dividido por menos. Qual deve ser o resultado de mais dividido por menos? Menos 3. Então, olha, repare isso. Quando os sinais são iguais, como foi o caso aqui, que no caso os dois sinais eram mais e mais, quando é mais e mais, a gente já sabe fazer essa divisão. O resultado dele é o quê? É positivo, é mais 3 também. Mas quando eu faço a divisão de mais de um número que é positivo, que é o 30, por um outro número que é negativo, que é o menos 10, o que acontece? O resultado é negativo. Então aqui os sinais foram diferentes, olha. Um era menos, que foi esse lado aqui, e o outro lado era mais. Certo? No caso aqui de baixo, os dois eram o quê? Mais positivos. Ambos aqui eram mais. E o resultado aqui embaixo deu mais também. Agora lá em cima não. Quando eu fiz mais e o menos, o resultado foi o quê? Menos. Certo? Coloquei essa bolinha em volta só para circulando qual é o sinal, tá? Não precisa colocar essa bolinha em volta não.
essa bolinha que eu coloquei aqui não. Agora, olha só. Já sabemos, então, que mais dividido por menos dá menos. Mais dividido por mais dá mais. Agora, se eu perguntasse, então, para você assim, qual deve ser, então, o resultado da divisão de menos 450, vou colocar de novo 450 aí, né, para a gente lembrar, por 5, dividido por 5. Você sabe fazer? Menos 450 dividido por 5, ó, um é negativo, o outro é positivo. Eu já sei que tem que ser o quê? Se aqui é menos, olha, mais uma vez, hein, galera? Se de um lado é menos e o outro não está aparecendo que é mais no outro, percebeu? Mas eu sei que se não aparece sinal, aqui é mais. Eu já sei, tá? Isso aqui é uma coisa que a gente já tem que saber. Não aparecendo mais, eu posso subentender que tem um mais ali, tá? Tipo assim, eu saquei que tem um mais ali sem ele aparecer. Então, qual deve ser o resultado dele? Se um é mais e um é menos. Acabamos de falar na parte anterior. Vai ser menos, tem que ser negativo. Menos quem? Menos, e aí a divisão de 450 por 5. Aí você pode fazer lá a conta. 450 dividido por 5. Bom, você sabe que 45, o 4 não dá para dividir, tem que ser 45. 45 dividido por 5 é 9. Então o resto aqui é 0. Desce o outro 0. Que número multiplico por 5 para dar 0? É o 0. Deu 90. Então é menos 90. Certo? Agora, vou fazer outra conta. Menos 450, que é o mesmo resultado ali de cima. Vou usar o mesmo número, só vou mudar os sinais, tá bom? Então, menos 450 dividido por menos 5. Agora eu vou fazer uma divisão de menos com menos. E agora? Como que eu faço? Lembra que lá em cima eu podia multiplicar 90 por 5 também, que dá 450? Por que eu sei que 450 dividido por 5 é igual a 90? Porque 90, ou seja, menos 90. Espera aí. Saiu errado aqui e rabiscou o nosso negócio aqui. Fazer de novo. O 90, vê se não é verdade, ó, 90 menos ele, né? Vezes o 5, que está aqui, ó, mais 5, vai ser quanto? Tem que ser o valor que está lá no começo, que a gente dividiu, ó, menos 450. Concorda comigo ou não? Se tiver na dúvida, faz a conta aí para você ver se não é verdade. Ó. Menos 90 vezes 5 não vai dar menos 450? Sim! Então, eu posso também afirmar que aqui no final, o resultado que eu vou encontrar tem que ser alguém que eu possa multiplicar por 5 e vai dar o quê? 450. Ok? Quem que você acha que vai ser? Que número vai ter que eu vou ter que colocar aqui? O sinal dele. O que você acha que vai ter que ser? Ó, o sinal, tá? A gente já sabe que vai dar 90, mas o sinal dele tem que ser quem? Pensa comigo, ó. Aqui é menos, aqui é menos, certo? Na aula anterior, a gente viu que quando eu multiplico menos com menos, eu encontro mais. Será que na divisão é a mesma coisa? Menos dividido por menos tem que ser mais? Vamos chamar esse cara aqui, por enquanto a gente não conhece, vamos colocar só assim, um retângulo no lugar dele, tá bom? Então, ó, mesma forma que a gente fez aqui em cima, ó, aqui, ó, nesse número 1 aqui, que eu vou chamar de 1, eu vou fazer agora aqui embaixo, num que eu vou chamar de número 2, tá? O que foi o número 1? Eu peguei o resultado aqui
multipliquei pelo 5 e encontrei menos 450. Ó, foi menos 90 vezes 5 deu menos 450. Agora eu vou fazer a mesma coisa. O resultado, que é o nosso retângulo, que eu não sei o valor ainda, né? Vamos fazer de conta que a gente não sabe, vezes quem? O menos 5, ó, o menos 5, então é negativo. O menos 5 deve ser, então, igual a quem? Olha lá para nosso resultado ali. Tem que dar quanto? Menos também 450, não é isso? Menos 450. Ok? Agora, olha só. Para aparecer um número negativo aqui no final, no resultado, qual foi o sinal desse primeiro número aqui, que é o retângulozinho? Qual é o sinal dele? Positivo ou negativo? Qual que você acha que é? Que vai ser aqui, positivo ou negativo? Nesse primeiro aqui. Qual o sinal que você acha? Ó, eu vou multiplicar ele por menos e vai aparecer menos. Que sinal eu multiplico com menos para aparecer menos? Só pode ser quem? O mais. E a gente sabe que aqui vai ser 90. De onde que eu tirei esse resultado aqui? Esse quadradinho aqui, ele saiu daqui do final, tá? Ou seja, 90, que é o nosso resultado, tem que ser positivo. Percebeu o que eu fiz? Nós pensamos aqui o contrário. Se eu multiplicasse ele pelo menos 5, teria que dar menos 450. E só pode ser positivo. Gente, nós vimos isso. Essa é uma regra agora geral que a gente vai utilizar daqui para frente. Eu só vou poder agora, tá, lembrar o seguinte, que quando eu divido, faço a divisão entre dois números que são negativos, o que vai acontecer com eles? Eles vão ser resultado positivo. Então, se eu fizer menos um número A vezes um número B, que também está assim, menos, ele vai ser igual a quem? A um número, sei lá, C, como? Positivo. Mais. Certo? Essa regra aqui, guardem, que é muito importante. A anterior também, quando eu multiplico dois números negativos. E quando eu divido esses dois números aí, quando eles estão assim, ó, menos A dividido por menos B, o que acontece? Eu obtenho também mais um outro número, sei lá, D. Tá, gente? Isso aqui é para falar para vocês que quando eu divido, lá no livro está falando isso, quando eu divido dois valores, tá? Primeira coisa aqui, ó, na divisão de dois números inteiros positivo, o quociente é positivo. Quando a divisão é de dois números inteiros, sinais contrários, o resultado é negativo. E quando eu tenho a divisão de dois números inteiros negativos, o quociente, ou seja, o resultado é positivo. Tá? Em resumo, eu estou falando assim, quando o valor é positivo, vou colocar só os sinais, tá? Mas eu não posso lembrar que só tem sinal não, tá? Então, ó, quando eu divido, né? Divido, não é multiplicação. Quando eu faço a divisão, tá? Entre dois números e um é positivo, o outro também é positivo, a gente já sabe que o resultado vai ter que ser o quê? Um número que também é positivo. Agora, se eu divido um número positivo por um número negativo, o que a gente acabou de ver? Um positivo por um número negativo vai ser quem? Negativo também, vai ser menos. E se eu divido um número negativo por um número negativo também, né? Um número também negativo, o que eu tenho? Resultado
negativo dividido por negativo tem que ser o quê? Negativo. Certo? Você pode pensar aí comigo o seguinte, que quando os sinais são iguais, o que aconteceu? Ó, o sinal aqui era igual, mais e mais. O que aconteceu? O resultado ficou positivo também. Você pode pensar que quando o resultado é menos e menos, o resultado foi o quê? Aqui era mais, hein? Dei mole ali, hein? Olha lá, ó. Aqui no final deu mais, tá? Aqui os sinais são menos e menos, dá mais também na divisão. Então, ó, apesar dos sinais ali que eu estou falando parecer que é menos e menos tem que dar menos, não. É mais, é positivo. Aqui, ó. Então, vejam aí, o que está acontecendo? Esses sinais aqui eram o quê? Iguais, mais e mais. E apareceu o quê? Menos. Apareceu mais no resultado, né? Foi positivo, ó. Mais e mais. Apareceu como resultado o mais também. Aqui, a mesma coisa. Os sinais eram menos dividido por menos. Dois números negativos resultaram em um número que também mais. Agora, quando não foi igual os dois sinais, olha o que aconteceu. Era mais e menos. Certo? Qual foi o resultado? Menos. O único resultado que deu menos de novo, gente, na divisão, é quando os sinais são diferentes. Tá ok? Bom, por hoje a nossa aula é isso. Fico por aqui. Lembre-se sempre que a divisão não pode ter um número zero na parte de baixo, né? Isso é uma outra coisa. E quando você divide dois números inteiros, sendo o divisor diferente de zero, o resultado nem sempre é um número inteiro, tá? Então, nem sempre você vai ter um resultado inteiro. Pode ser que a gente encontre as frações mistas que a gente já estudou no passado. Você vai ver isso mais um pouquinho para frente. Façam essas atividades aqui, escreva o que se pede, a metade de 500, a metade de menos 500, a terça parte. Lembra o que é a terça parte? A quarta parte. Façam essas divisões aqui, escreva o quociente, observe o resultado dessas divisões, tente encontrar qual é o valor que a gente acabou de fazer, ó, nós fizemos isso aqui também. E lá no finalzinho, qual é a sequência que está sendo feita aqui. Tenta descobrir essa sequência. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar para mim, tá bom? Eu estou aqui e vou receber as perguntas de vocês. Respondam o questionário que está aqui nesse vídeo, na descrição. Respondendo esse questionário, você pode colocar as suas dúvidas no final também, tá ok? Eu aguardo então as dúvidas de vocês, podem mandar para mim. Um forte abraço e até a próxima.